Boa tarde, comunidade da ECM. Sejam bem-vindos a mais um Boletim Friassange. Um dia desse, uma pessoa me alertou que eu nunca me apresento quando eu abro as lives, então eu vou fazer isso. Hoje é dia de Sara ao quadrado, eu sou Sara Góes, e já vocês vão falar com a Sara Vivacqua, que já foi apresentada por uma pessoa no chat como uma super-heroína brasileira que luta contra injustiças na Inglaterra. Antes disso, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que chegou cedinho aqui. A Laís Malaco, que chegou primeiro, Raquel Castro. Ainda bem que você está aqui, Raquel, senão a gente não ia conseguir. Raquel Castro, que falou, Sara ao quadrado. O Alberto Caeiro, a Cláudia Mendes, a Yara, a Dora. Gente, vocês estão vendo que agora a gente colocou esse QR Code aqui, né? Quem quer se tornar membro é só abrir a câmera do celular e apontar para ele. Não tem muito segredo. Lembrando que são 5 categorias. Quando vocês acessam esse link, vocês dão direto a uma lista de categorias para vocês escolherem. Lá tem todos os valores. A categoria básica começa por R$ 2,99 e dá acesso, além do Discord, que é a rede social do DCM, dá acesso também aos emojis exclusivos. Inclusive, tem o emoji Friassange e um emojinho aí da Sara, e um muito carinhoso, inspirado aí no jeitinho fofo de ser do Kiko, né? Vocês já devem ter visto. Vagabundo. Maravilhoso. E você que está acompanhando a gente do Facebook ou do Twitter, faço sempre esse convite. Vem ser feliz com a gente aqui no YouTube, que aqui tem uma comunidade massa para você trocar ideia, não mordendo coleguinha e não repetindo mensagens. Você pode ser feliz com a gente aqui. Roberto Silva chegou. Roberto Silva está perguntando, inclusive, se eu não fui adotada. Roberto Silva, não. Pedi para o Pedro dar meu recado, vou falar com o pessoal do Prerrogativas para ver se eles facilitam aí com a documentação, mas eu estou na luta. E aí eu combinei com a Sara o seguinte, como ficaram muitos superchats da live do Lula, estranho isso, né? A gente vai, sempre que possível, dar uma lida em alguns. Esse que Roberto Silva está falando, por exemplo, se refere a um pedido que eu fiz ao Lula de ser adotada. Não foi hoje, mas eu sigo na fé. Vou chamar a Sara aqui. Oi, Sara, boa tarde. Boa tarde, Xará. Hoje nós vamos ter o sarau do Assange, né? É isso, é nóis. Tô te vendo de vermelho aí, é pelo Lula? É pelo Lula. Já tem um rasguinho aqui, muito discretamente, eu tô até me encolhendo, porque a gata já passou aqui e deu uma rasgada. É a mensagem subliminar, né? Eu resolvi colocar esse colar, que foi o seguinte, eu estava na Índia, numa loja, e eu queria comprar uma coisa verde. E o homem da loja, não, você tem que comprar vermelho. Eu falei, mas por que tem que ser vermelho? Ele falou assim, once you go red, you never go back. Ou seja, uma vez que você torna vermelho, você nunca mais volta atrás. Eu falei, esse argumento me convenceu. E aí eu resolvi comprar, coloquei como uma mensagem subliminar, e depois fui reparar que eu tô com as cores patrióticas da Inglaterra. Eu falei, não era essa a intenção. Acontece, né? A gente ressignifica as cores. Eu não sou muito de usar vermelho também. Pois mas, olha, eu quero convidar as pessoas para que assistam o canal da Sara Góes, onde ela conta as histórias das cores, que é um canal divertidíssimo. E eu acho que que as pessoas merecem essa propaganda, assim, que eu adorei o canal, sabe? Eu tenho seguido ele e eu achei lindo que você falou sobre a cor azul, que é a minha cor preferida. Bom, vermelho. Eu vou até continuar, porque eu peguei um embalo desse negócio das cores, nunca mais fiz. A gente já tem um superchat aqui da Reginalíssima, que é minha conterrânea, maravilhosa, mandou um superchat só para dizer #Friassange. Friassange, Regina. Espero que a gente possa ter membros hoje nessa live. Qual que é a ideia do Boletim Friassange? A ideia é que o caso Assange, ele é um caso marcado por desinformação. Primeiro, porque houve na mídia uma intenção, uma instrumentalização da informação, uma difamação do Assange, houve silêncio, e às vezes até de boa fé também, uma descaracterização do caso, que é um caso muito complexo. Às vezes eu acho que o silêncio dos progressistas tem a ver com isso também, porque é um caso difícil de entender, de acompanhar. Então, a intenção do Boletim Friassange é diariamente contar para vocês o que nós, eu, Sara Góes, Marília, o DCM, toda a comunidade,
seja testemunho histórico do que esse será um julgamento do século. Eu não tenho dúvidas de que esse julgamento vai ficar marcado para a posteridade. Então, acho que todo mundo que está seguindo o boletim será uma testemunha desse evento. Sara, tem superchat do Lula, que você quer já começar a ler alguns aí? Eu tenho só que atender uma porta aqui, eu vou voltar em um minuto. Tá certo, pode deixar, eu vou ler aqui. Deixa eu preencher aqui a tela. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que mandou superchat e se tornou membro nessa live do Lula, gente. Muito obrigada mesmo, e agradecer principalmente a paciência das pessoas que entenderam que não tinha como a gente interromper para fazer a leitura, não tinha como o Pedro interromper para fazer a leitura dos superchats. De verdade, a gente agradece demais a compreensão de vocês. Eu sei que todo mundo queria ter visto o Lula comentar as suas mensagens, mas a gente agradece a maturidade e a paciência de todo mundo. A Maria Cristina inaugurou o superchat hoje na live do Lula, falando: boa tarde, meu eterno presidente, foi para você o meu primeiro voto. Obrigado por tudo que fez ao nosso país. O José Carlos Machado fala: suas bênçãos, Frei Kiko e Pastor Pedro. Um abraço, presidente Lula. Pedro estava... Nossa, Sara, Pedro estava muito adulto, né, com aquele blazer. Eu gostei da roupa do Lula, eu achei que ele deu um recado ali também, né, de uma integração latino-americana, da soberania, e de que nós não vamos deixar a ultradireita avançar. E as próximas eleições estão na Bolívia, né, Sara? É isso. Olha, a gente tem outro superchat agora da nossa live e um novo membro. O superchat foi da Reginalíssima. A Reginalíssima, toda a vida que a gente sabe que vem vários, ela fica pingando, assim. Obrigada. Assim, Sara Góes, Sara Vivacqua, dobradinha prima. Seguindo a dica indiana, vamos vermelhar, vamos. E a Ana Cunha se tornou membro. Nosso coração, Fria Sanji. Muito obrigada, Ana Cunha. Sara, você quer continuar ou sigo na leitura dos... Vamos chamar nossos convidados. Mas antes eu queria só fazer uma pequena parênteses do que aconteceu hoje. Hoje foi o 6º dia do julgamento do Assange. Esse julgamento está marcado para finalizar no dia 29 de setembro agora, e aí nós já vamos ter o pronunciamento da sentença em primeira instância. E hoje foi a continuação do julgamento de ontem, que foi interrompido acidentalmente. A testemunha de defesa abriu um link da internet onde aparentemente o Trump falava mal do Assange, e a juíza ficou com raiva, levantou, saiu, mas não tem mais detalhes a respeito disso. Então hoje foi retomada a audiência que foi interrompida ontem. Quem depôs hoje foi o Edward Lewis. Ele é o advogado do Reprieve, que são o advogado de vítimas de cárcere, inclusive advogado de vítimas de Guantánamo Bay. Então, uma vez mais, nós temos o Guantánamo Bay aparecendo nesse julgamento. É um julgamento realmente muito importante, que fala das coisas que aconteceram nos últimos anos, depois que as Torres Gêmeas caíram, e esse afã da guerra sem fim dos Estados Unidos, da supervigilância, e tudo isso tem saído à tona no julgamento. É muito impressionante essa parte. Tudo é muito espetacular no caso Assange. O testemunho dele esclarece a seguinte pergunta: o que espera Assange como pena se ele for extraditado? Ele acredita que Assange será submetido a mais de 175 anos, caso o juiz ou a juíza decida aplicar penas consecutivas, né? Penas life terms, penas de vida, prisão perpétua consecutivas, né? O que isso significa? Isso significa que a extradição do Assange é ilegal, que essa extradição não pode ser levada a cabo. Por quê? Porque, de acordo com os tratados internacionais e os tratados de extradição do Reino Unido com os outros países, inclusive com os Estados Unidos, não é possível extraditar alguém para um país onde ele pode ser submetido à cadeia perpétua até o fim da sua vida natural, ou exista um risco de tortura, pena de morte, incluindo a tortura psicológica. No caso da Assange, é conhecido que ele ficará com o que se chama
sob as medidas administrativas especiais. Ninguém tem total clareza sobre o que significa isso. Quem anunciou isso foi o Mike Pompeo, e ex-CIA, né, ex-diretor da CIA. Isso significa, basicamente, que Assange vai ficar em total isolamento, em confinamento solitário, numa prisão onde existem relatos terríveis, e não poderá comunicar, os seus advogados não poderá comunicar ao mundo o que acontece com ele lá dentro. Ou seja, nós possivelmente nunca mais ouviremos a voz de Assange. Sara, vamos chamar nosso convidado de hoje? Vamos. Sara, queria só tirar uma dúvida contigo. Esse tipo de regra é uma forma de você não se responsabilizar pelo destino cruel que uma pessoa possa ter, não é isso? Exatamente, Sara. É uma coisa que até moralmente a gente pode carregar com a gente, que o direito traduz, que você não pode colocar alguém para uma vingança do Estado, onde ele vai ser extraditado, e que nós acordamos que existem valores civilizatórios que não podem ser superados com uma extradição para um país que talvez não os reconheça. Eu acredito que os Estados Unidos é um dos países mais violadores de direitos humanos do mundo, dentro e fora, e a Inglaterra também não fica longe. Sim, inclusive historicamente, né? Exatamente. Eu vou colocar o nosso convidado aqui, aí você vai conversando com ele e fazendo a tradução, certo? Certo. Hi, Nathan, how are you? Hi, I'm good. How are you? Thanks for having me. I'm going to present you to the public of DCM, Diário do Centro do Mundo. Hoje, minha conversa é com Nathan Fuller. Ele é diretor do Courage Foundation, que foi fundada em 2014. Ela é uma fundação internacional que defende as pessoas sujeitas à perseguição do judiciário e que arriscaram sua vida ou sua liberdade para contribuir de alguma forma com a história, ou que defenderam o direito do público de saber, por exemplo, a liberdade de expressão, os direitos humanos. E é uma fundação que defende Chelsea Manning, Edward Snowden e Assange, que são muito ativos nesse caso. Welcome, Nathan. It's great to have you here with us. My first question to you, it's very striking. I was reading the Courage Foundation description about being a foundation with a very original idea to defend people that risk their life or their freedom in name of freedom, in name of the right to know from people. This seems quite a unique idea. And I wanted to know, why was this necessary? It seems so specific. I'm just going to translate the question and I'll get back to you. Eu perguntei para o Nathan, o diretor da Courage Foundation, que parece, olhando a descrição da fundação, parece uma ideia muito única de defender pessoas sujeitas à perseguição judicial que arriscaram sua vida ou a liberdade pela civilização, pela democracia, pelos valores. E eu achei interessante por que isso se fez necessário. Que sociedade que precisa de uma Courage Foundation? So my question to you: what type of society is that needs Courage Foundation, and how this idea came about? I know, ideally we would not need to exist. But so in 2011 and until 2013, I was covering the case of Chelsea Manning. I was reporting for her support network and reporting on her trial, where she was ultimately convicted. And right around that time in 2013, Edward Snowden made his releases, and then he made his flight to Moscow. And we realized that Snowden learned from Manning. You know, Manning was found out and got arrested and then got tortured. And so, wanting to avoid all of that, Snowden fled the country before revealing his name. And so we realized there are going to be future Snowdens. There will be more Snowdens. And so we wanted to be ready to protect the next one. O que o Nathan me conta, eu perguntei para ele, por que sociedade é essa que precisa de um Courage Foundation?
Ele me contou que em 2011 e 2013, ele seguiu o caso da Chelsea Manning de perto, ele cobriu o julgamento da Chelsea Manning até o momento que ela foi condenada e colocada na prisão, e que logo em 2013, ele viu o Snowden saindo à tona com todas essas suas revelações, e eles perceberam que era necessário uma fundação para proteger eles, porque haveriam de haver mais Snowdens no futuro. E ele acha que o Snowden aprendeu com a Chelsea Manning e por isso ele acha que foi necessário. And Nathan, can you explain a bit more how this idea came about? Who gathered? Who did that? Was it your idea? Were more people involved? Was it began in the USA? Yeah, it didn't begin in the USA. It began in England, actually. And we were an international group in the US and the UK. I live in the US, but working with people who have been writing about WikiLeaks since 2010 in the UK. And so we're an international support group helping so far mostly American and British sources of journalistic sources thus far. And so we helped people like, as you mentioned, Chelsea Manning, Bear Brown, Jeremy Hammond. And so, yeah, it's okay. You maybe want to translate that bit. Oh, no, you feel free to talk. You can talk a bit more, not a problem. Yeah, and so we wanted to help journalists as well because we want to help the people's right to know is the ultimate thing. We want to help every person on the supply chain of information, from a hacker to a whistleblower source, to somebody passing that information to the journalist and publisher themselves. And that has led us to support all kinds of different people, and most recently, Julian Assange, the publisher. So, eu vou traduzir o que ele me falou. Sara, pode deixar nós dois na tela? Ou nós três? Bom, eu perguntei para ele que sociedade que precisa de uma Courage Foundation e como essa ideia nasceu. Essa ideia, ele fala, eu perguntei se nasceu nos Estados Unidos, ele falou que nasceu na própria Inglaterra e que, basicamente, eles protegem pessoas, até agora, as pessoas que eles protegeram foi na Inglaterra e no Reino Unido. E que a ideia maior é proteger o direito de saber das pessoas. E que a Courage Foundation vai proteger todos eles da perseguição criminal, desde o hacker até o jornalista. Então, é uma ideia inovadora que vai contemplar toda a cadeia da comunicação quando se fala em direito de saber. Ele não apenas protege o jornalista, ele vai proteger o hacker e todo mundo que estiver envolvido nessa cadeia de informação. Nathan, how do you protect them? What exactly Courage Foundation uses and supports them? So sometimes it means setting them up with a lawyer or raising funds for their legal defense, because these cases are extremely expensive. They're often up against the most powerful countries in the world who have basically unlimited resources, and their legal defenses are very expensive. So that's a big part of what it is. But it's also just raising awareness about their case, if they were a whistleblower, what they wanted to get out into the public sphere. So while Edward Snowden already had journalists publishing, his releases in the Guardian and Washington Post mostly, we would create a searchable archive of all the documents so that academics, researchers, and activists could make use of the information as a full data set. So we really wanted to explore different ways to make this information useful to the general public. Eu perguntei para ele como que a Courage Foundation vai ajudar a proteger a informação e ao direito de saber. O que ele me explicou é que tem várias maneiras que eles ajudam. Uma é através dos advogados, colocando essas pessoas em contato com advogados, por exemplo, Chelsea Manning, o Snowden, e também dando fundos para essa defesa, que geralmente os custos processuais nos Estados Unidos e na Inglaterra não são como no Brasil. Por exemplo, um advogado na Inglaterra cobra a cada 6 minutos, ou seja, um advogado que pega um telefone, ele já está cobrando aquele telefonema. Se o telefonema durou 4 minutos, por exemplo, ele vai te cobrar o preço de 6 minutos e vão ser nessa fração. Não existe tabela, então
as custas processuais podem realmente acabar com a vida de uma pessoa. E que eles também fazem campanhas para poder conscientizar o público da existência dessas pessoas, da existência da informação dessas pessoas. E como, por exemplo, no caso do Snowden, eles também criam um banco de dados com as informações que os jornalistas vazaram. Eles têm um banco de dados do Snowden com coisas que foram publicadas no Washington Post e no The Guardian, para que outras pessoas possam investigar, e acadêmicos, pessoas do público, e para que essa informação se perpetue e esteja aberta. Nathan, you talked to me that Chelsea Manning was arrested. Then you had Snowden, who learned from Chelsea Manning. What about Assange? Hasn't he learned? Or was the persecution towards him so unexpected? What is your take on that? Yeah, unfortunately, by the time the lessons were there to be learned, the grand jury in the US was already investigating him. Essentially, since he started publishing in 2010, this grand jury has been open, investigating WikiLeaks and Assange. And so they kept that open throughout this process. But interestingly, the Obama administration, while it had that grand jury and was prosecuting the whistleblowers, the sources, they felt that they could not prosecute the publisher, the journalist on the other side. However, the UK was willing to play its part by repressing Assange, keeping him detained in the embassy. And so he was effectively in detention, even though he wasn't yet arrested. He was not ever able to leave the embassy without threat of arrest. And all throughout this whole time, he warned that he was facing extradition to the US. People said he was paranoid or just didn't want to face leaving the embassy or anything. But as we can see now with the Trump administration prosecution, his fears were justified, and the US is wanting to make an example out of him. Eu perguntei para o Nathan, o Nathan falou no início da entrevista que eles perceberam que a Chelsea foi presa logo de imediato e que o Snowden tinha aprendido com a Chelsea. E eu perguntei, e o Assange, ele não aprendeu com nenhum desses dois? Ou por que o resultado foi diferente? O que o Nathan explicou é que quando as lições já estavam aí para ser aprendidas, já era um pouco tarde para o Assange, porque, de fato, o que estava acontecendo é que ele já estava sendo investigado pela administração Obama e ele já tinha várias outras questões impedindo ele de sair. Por exemplo, a própria questão da Suécia, que eu vou tratar com o Joaquim em detalhe, impediu, foi como se você tivesse prendido o Assange e retirado dele a habilidade de circular livre. Então, foi realmente muito bem articulado para que o Assange, já em um momento bem inicial, não tivesse a liberdade de um cidadão de ir e vir, e isso foi só se intensificando. E já era conhecido que essa investigação, já na administração Obama, começou há 8 anos atrás. O Assange já sabia que ia ser extraditado, muitas pessoas acusaram ele de estar paranoico, e naquele momento, a administração Obama, apesar de ter tendências dentro dela que queriam pedir a extradição do Assange, concluiu que não seria possível de fazê-lo sem violar a liberdade de expressão, porque o Assange não era um hacker, o Assange também não tinha acesso direto aos documentos sigilosos, ou seja, ele não havia, como cidadão, nunca assinado um contrato com alguma autoridade americana de não revelar essas informações. Ele simplesmente era um jornalista que recebe essas informações, e tal como o Assange, eles teriam, então, que prender todos os demais. E essa foi a avaliação do Obama, que logo mudou com a questão do Trump. Nathan, the more I watch this trial, many new thoughts coming to my mind. One of my perceptions that has probably changed or probably confirmed is that the UK, in my eyes, is not just a core star. It feels to me that the UK is as invested as the USA and has a starring role in this. Is this unfair? Do you think the USA
interest is overwhelming and UK is just helping. What is your take on that? Yeah, it essentially feels like the US is calling the shots. The UK said that they were holding Assange in detention when he was arrested for skipping bail, but that violation has already come and passed. He has already served his time for that. There's no reason that they would keep him in prison except for the US extradition request. And this is an extraordinary, extremely abusive extradition request because it is the first ever indictment for publishing. It is an extremely political indictment, and it's just trying to get back at the person who embarrassed them. So absolutely, the US is the one who is exposed in the documents. The US is the one who wants to extradite him, and the UK is so far just playing along. So you think the UK is playing along, doesn't have its own interest, or is not a driving force to this? They have no reason to keep him other than the US request. And so if they're looking out for their interests, it's in fealty to the US, to the United States. It's just to keep the US happy. Eu perguntei para o Nathan que à medida que essa extradição ocorre, algumas percepções, para mim, elas se confirmam ou elas mudam. Uma delas é meu entendimento de que a Inglaterra não seria tão passiva nessa extradição, de que ela teria um papel mais ativo e um interesse próprio, que ela não seria simplesmente uma partícipe, mas que ela seria coautora. Essa é a minha percepção. O Nathan acredita diferente. Ele acha que quem realmente está movendo essa extradição é os Estados Unidos, porque a Inglaterra, para poder colocar Julian Assange na prisão de Belmarsh, tal como ele está agora, porque não existe condenação, não tem mais embasamento legal, porque o embasamento legal é que ele teria violado o condicional ao pedir asilo na embaixada a condicional das acusações da Suécia, que já não existem mais, por ter pedido asilo político, o que também não é uma leitura legal. E essa sentença de 50 semanas, ela já se expirou e o Assange continua preso. Ele acha que isso é um indício de que os Estados Unidos, que a única razão que a Inglaterra faria isso, seria realmente para entregar o Assange com segurança para os Estados Unidos. Nathan, I'm going to just ask Sara to come in and see if we have some questions from the public. If not, we have to need to some message to Lula, which we weren't able to read out. Oh, yeah, absolutely. Sara, vou ler aqui um superchat da Regionalíssima, né? Como eu te disse, ela fica pingando mensagens. Ela fala o seguinte: aderir à máxima de Patativa da Saré, canta lá que eu canto cá, que é o diálogo que a gente faz com ela lá. Cada um fala um pouquinho. O Douglas Rocha está perguntando o seguinte: como a atual situação dos Estados Unidos está conflituosa e com o novo possível presidente, a situação da Assange melhora ou piora, caso ele seja extraditado? E aí ele está perguntando como é que os movimentos lá na Inglaterra vão proceder caso ele seja de fato extraditado. Vocês vão fazer uma vigília? Vão fazer algo no território estadunidense? Como é que os grupos pretendem agir? E aí eu tenho um questionamento aqui para o Nathan, se quando a gente fala da atividade jornalística está sendo possivelmente criminalizada no mundo, é um exagero ou de fato a Fundação se preocupa com isso? Thanks, Sara. Nathan, we have many questions for you from the public. So one very important question is about the elections in the USA. We know that we have either the re-election of Donald Trump, or we might have the election of Joe Biden. We know in the United States you may have a change of government, but you don't have a change of policy, which is the very nature of the deep state. But you, as an American who does certainly understand your country, its contradictions and its complexity more than we do, we would like to hear from you. Is there a difference for Assange whether Biden or whether Trump wins? And what do you think is going to happen in this election?
It's very interesting, and after the last election, I wouldn't want to be one to predict it definitely, but it's very interesting to see the ways, and absolutely, as you say, the continuation among administrations. The CIA is the same CIA throughout. The NSA is, may have different people at the helm, but it has the same job across multiple administrations. And so we've seen with Donald Trump, he is opportunistic with WikiLeaks. Back in 2010, when he wasn't president and when the WikiLeaks releases came out, he said that Assange and Manning should be executed. Then in 2016, when WikiLeaks released information about the Democrats, his political opponents, he said, "Oh, I love WikiLeaks." And then years later, he now says he doesn't know anything about WikiLeaks. And it's just a matter of, his own Justice Department is going after Assange. So he's extremely opportunistic. On the other hand, we have Joe Biden in 2010 called Julian Assange a high-tech terrorist. And so what's interesting there, though, is that the Obama administration, when Joe Biden was vice president, decided not to prosecute. They were fine going after the whistleblower, but not the publisher. They said, that's just one step too far. We need to preserve the First Amendment protection for journalists. And now Trump has gone above and beyond that. So this is a real opportunity for Joe Biden, if he wants it, to come back to the Obama administration decision not to prosecute. Nós temos a pergunta do chat para o Nathan, se para a questão do Assange existe alguma mudança entre a eleição do Trump e a reeleição do Joe Biden, porque nós sabemos que nos Estados Unidos muitas vezes muda-se de governo, mas não muda-se de política. O que o Nathan, e eu perguntei também o que ele achava de quem poderia ganhar essa eleição. O que ele me falou é que realmente nos Estados Unidos existe uma continuidade das políticas, que a CIA, a NSA, o Departamento de Justiça, eles vão fazer os mesmos papéis durante as diferentes administrações que vão mudando, que o papel deles não mudam. E que ele acha que o Trump sempre teve uma postura bastante oportunista com relação ao WikiLeaks. Por exemplo, que em algum momento ele falou que o Assange e o Snowden deveriam ser executados, logo depois, em 2016, quando houve os leaks contra a Hillary Clinton, que era a oponente dele, a adversária política dele nas eleições, e favoreceu ao Trump. Ele disse, I love WikiLeaks, eu amo WikiLeaks, e agora ele diz que não sabe de nada, nunca ouviu falar do WikiLeaks. Eu vi esse vídeo também, nunca vi falar do WikiLeaks, não sei quem é, e isso é uma questão para o meu Departamento de Justiça resolver. Ele espera que, se Joe Biden for eleito, que ele volte a ter a postura que a administração Obama teve. O Joe Biden foi vice do Trump, do Obama, e ele, naquele momento, eles entenderam que eles poderiam prender os hackers, mas os jornalistas teriam que deixar livre. Então, que ele sente que há uma esperança. On that point, Nathan, we know Tulsi Gabbard has been very vocal about Assange. And she has promised that if she would get as a president in power, that she would pardon Assange. I have recently heard, which I don't know if this is a secure source, Tulsi Gabbard was one of the first to endorse Joe Biden instead of endorsing Bernie Sanders. And we also know that apparently she would be part of his ministerial team. We don't know where, but there are rumors. Do you think if Tulsi Gabbard is part of Joe Biden's government, she will be able to make her will happen? I think that could happen if that were the case, but I do not expect Tulsi Gabbard to be any part of the Biden administration. I think that's a rumor that's not likely to come to fruition. I don't think that's going to happen. Unfortunately, Tulsi Gabbard, because she is willing to speak out for Assange and speak up for the real dangers to journalism that this case poses, is one of the reasons that she won't be in a Biden administration. Joe Biden is not likely to take it on in that way. If he were, it would just be to make a decision in contrast to Trump's escalation of the war on journalism.
Go ahead. You don't bet on her. I don't expect her to be in the Biden administration. I mean, that would be fascinating, and she would absolutely push for Assange's freedom, for a pardon. I believe that. I think because she says that kind of thing means she's not going to be in the administration. Eu perguntei para o Nathan, uma das surpresas da campanha eleitoral dos Estados Unidos, nas primárias, foi a candidata feminina do Havaí chamada Tulsi Gabbard. Ela lutou, ela é uma veterana da guerra do Iraque, Iraq War, right? And she was a veteran. Right. Tulsi. Yeah, ela é uma veterana de guerra do Iraque. Oh, she's not a vet, ok. Ela é parte militar, ela lutou no Iraque e ela tem ideias libertárias, progressistas, e foi a única, realmente, de toda a campanha que foi muito vocal na campanha do Assange. Ela prometeu que parte do programa dela seria libertar Assange. Ela foi bastante vocal desde o início, ela nunca escondeu. E havia rumores de que a Tulsi Gabbard iria integrar o gabinete do Biden. Então, eu perguntei para ele se ela conseguiria lutar contra o Deep State e libertar o Assange, mas ele furou os nossos sonhos. Ele disse que ele não imagina em 1 milhão de anos que o Biden realmente se sinta grato a Tulsi a ponto de colocá-la num ministério, que ele acha que exatamente por essas visões libertárias da Tulsi, que possivelmente ela não vai entregar. Ele não entregaria ela, não colocaria ela em um cargo de confiança como esse. Nathan, we have other questions. So, Sarah Goyce asked me, is it exaggeration to say that investigative journalism is on trial? What is your take on that? It's absolutely not an exaggeration. This would be the first time a publisher is prosecuted under the Espionage Act. You know, they're trying to equate journalism with spying. This would be the first time in U.S. history. And so that absolutely erases what is supposed to be protected journalistic activity by the First Amendment in the United States. But it's not just in the United States. Julian Assange is not an American citizen. He's an Australian who has been operating in Europe. And the U.S. is trying to say that they get to decide what he can and can't publish, you know, outside of the U.S. borders. So this affects everyone. The U.S., if they don't like what you're reporting about them, they say that they can extradite you and throw you in prison for the rest of your life. Sara, eu perguntei para o Nathan na sua pergunta. Alguns dizem que é um exagero dizer que o jornalismo investigativo está realmente sendo julgado. E ele falou que absolutamente não, que não é um exagero. Porque essa seria a primeira vez na história dos Estados Unidos que um jornalista seria processado e condenado sobre a lei de espionagem de 1917, que era uma lei aplicada estritamente para os dissidentes de guerra, os pacifistas. Uma lei antiga, que há discussões no meio jurídico se ela realmente foi recepcionada, se ela é constitucional, porque ela prevê os documentos sigilosos como um direito absoluto do Estado e não contempla o direito de saber, por exemplo. E que isso seria como uma reformulação da primeira emenda da Constituição americana, que prega a liberdade de expressão. Cabe ressaltar que a liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito mais ampla que a brasileira e a alemã e a europeia, por exemplo. Historicamente, você só pode restringir ela com o que se chama fighting words, né? Eu não saberia explicar exatamente em português, mas ela é vista de uma maneira muito mais ampla do que a nossa própria Constituição, inclusive, que não aceitaria essa interpretação. E ele falou que não, mas que isso não se restringiria aos Estados Unidos, isso ficaria afirmado na jurisdição mundial dos Estados Unidos, porque se eu e você, Sara, falarmos alguma coisa, vamos pegar o caso do Assange, ele é australiano, ele não é um cidadão americano, ele publicou em solo europeu, e então, isso pode dizer que, por exemplo, eu, Sara, nós poderíamos publicar alguma coisa que desagrade os Estados Unidos e ser extraditado sobre a lei de espionagem, se isso for do interesse americano. Nathan, another question to you. It feels sometimes that it's for sure if Assange is extradited, he would be put into
special administrative measures, we're probably never going to hear his voice again. But we also know that the American civil society is more vocal and it's more dynamic and might be able to have a more imponent resistance, which we haven't here in the UK. Do you think this is a fair assessment? Do you think we will have more resistance on the ground in the United States than we have in Britain, which is very little? I think we certainly could have more vocal protest about this, but I think we would have even less ability to affect the outcome. You might have seen police uprisings, uprisings against the police in this country for simply saying Black Lives Matter. That is met with a police response of mass weaponry and tear gas. And if Assange were sent here, he would be in solitary confinement, special administrative measures, as you say. He would be gagged from the public. We would have even less access to him and to assisting his legal defense than we do now. So we may make more noise about it, but it will have less of an effect. So I would really like to keep him there. Eu perguntei para o Nathan se essa percepção de que a sociedade americana é uma sociedade civil baseada, fundada na questão dos direitos civis, que tem uma sociedade civil bastante dinâmica, mais vocal, mais organizada em grupos. A gente vê como os protestos nos Estados Unidos geralmente são muito mais impressionantes do que os europeus. E eu perguntei para ele se Assange, apesar de ficar em completo isolamento nos Estados Unidos, a sociedade americana, se ele acha que a sociedade americana se ultrajaria mais. O que ele me falou que possivelmente a sociedade americana mostraria uma resistência muito mais importante e relevante, que na Inglaterra é mínima, mas que ele acha que a habilidade de alterar o resultado será muito inferior. Então, que ele prefere manter o Assange aqui, ele não quer ser vizinho do Assange, ele acha que a gente tem que lutar para que ele nunca seja extraditado. Sara, temos recados? Tem uma observação aqui do Roberto da Silva interessante, que ele fala, mas querem julgar por júri específico lá nos Estados Unidos. Então, nesse caso, há uma intenção condenatória. Há uma intenção condenatória, sem dúvida, né, Sara? Eu acho que não tem como negar isso. A gente conhece bem o que são os juízes, né? O império do direito pelos juízes superpoderosos. Mas, Sara, temos recado? Tem algumas mensagens aqui muito carinhosas. Tem uma mensagem da Janieri, que inclusive ama o seu nome, Janieri, que ela fala, ela está pedindo para criar pequenos vídeos e pequenas chamadas para circular pelo WhatsApp. Ela fala, olha, eu não tenho muitos conhecidos, mas se tiver pequenas chamadas que queira que a gente compartilhe sobre esse julgamento, nos avise. E aí é uma boa oportunidade de você explicar para as pessoas como é que a gente pode fazer os nossos, quem está do nosso lado aqui, conhecer o Assange, porque a gente vive numa ilusão de que a esquerda sabe tudo que a gente sabe aqui, mas nem todo mundo está informado nessas lives. E o caso do Assange é um caso que foi silenciado sistematicamente pela mídia, então é muito normal as pessoas não saberem do Assange, apesar de nunca ser tão necessário. Ele é o maior preso político desse século, e não há dúvida de que esse é o julgamento do século, eu não tenho dúvidas disso, e eu não estou falando de uma posição emocional, estou falando de uma posição como jurista, objetiva, do que eu estou vendo na corte, e eu acho que quanto mais testemunhas históricas tivermos em resistência em qualquer lugar do mundo, é muito importante. Então, Sara, vamos ver o que a gente pode fazer para que esses vídeos sejam circulados, e nós estamos trazendo os grandes especialistas sobre o caso Assange no mundo, né? Você vê o Nathan, ele acompanhou a Chelsea Manning, ele fez parte de toda a proteção da Chelsea Manning. Então, nós temos aqui o privilégio de estar conversando com as pessoas que mais entendem do caso hoje no mundo. Nathan, I want to revert to you and I want to ask you, so far, what were your main impressions of this trial? What kind of the points that caught your attention? And can you first give us a brief impression of what happened today in court? And then maybe if you can start by telling us
what you observed today, and what your more general impressions about the trial? Sure. Just so everyone knows, this hearing has been broken up into two sections. We had the first week back in February, and that was when they made arguments about extradition. And these remaining weeks throughout September are all about defense witnesses. They bring in experts to talk about various aspects of the case. And so far, what we've seen are mostly defense experts to talk about prison conditions in the United States, trials in the United States, and basically what would happen to Julian Assange if he were extradited here. And so that would mean solitary confinement, abusive prison conditions, an extremely high threat of a threat of extremely long prison sentence, which pressures him to enter into a plea deal. And so today, that's what we heard more detail about. We heard from defense lawyers who have represented defendants from Guantanamo Bay and elsewhere. They've been in the worst prisons in and outside of the U.S. To explain what it's like. And they agree that this is a unique case that's, and Assange is likely to face the worst of it. He is likely to get among the highest prison sentences. They're trying to set a precedent in this case and make an example of him. And he would be personally treated very badly. He already has some mental health and physical health issues, and this would be just disastrous for him personally as well. Eu perguntei para o Nathan se ele podia nos dar uma impressão geral, uma impressão do que aconteceu hoje, uma impressão geral do julgamento que ele tem acompanhado dentro da experiência dele muito longa com os whistleblowers, né, com os denunciantes, como o Chelsea Manning, o Snowden e o Assange da fundação dele. O que ele explica para a gente é que esse julgamento ele foi dividido em duas partes. A primeira parte em fevereiro, onde se ouviu o Ministério Público, as acusações do Ministério Público, e agora a parte das testemunhas de defesa. Essas testemunhas de defesa, elas vão testemunhar sobre as condições de prisão nos Estados Unidos, como os julgamentos nos Estados Unidos acontecem, especialmente na corte de espionagem, onde Assange pode ser julgado, e o que poderia acontecer com Julian Assange, em termos de abuso, de ficar em isolamento, em solitária até o fim da sua vida natural, e das prisões. O que ele fala que mais chama atenção de tudo que os experts estão declarando é que o caso do Assange eles veem como único, e eles entendem que o Assange poderia pegar o pior do pior. E quem declara isso são advogados muito especialistas, que já teve nas diversas prisões americanas, que é, por exemplo, o Edward Lewis, do Reprieve, que, inclusive, atendeu as vítimas do Guantanamo Bay. Então, nós estamos falando aqui de pessoas especialistas no assunto, no sistema carcerário americano, que é infame mundialmente, pelas condições, pela dureza, por os Estados Unidos não entender por entender que a pena é perpétua, que é uma ideia superada pelas constituições do pós-guerra. Nenhuma constituição civilizada, aqui na Europa ou no Brasil, aceita a pena de prisão perpétua. A pena máxima são sempre 30 anos, no caso da Alemanha, porque a pena maior ela é incompatível com o que a gente acorda como dignidade humana. E esse é o valor maior. Então, que eles entendem que o Assange será colocado para morrer vivo numa masmorra. E que ele já tem problemas mentais e problemas de saúde que simplesmente irão se agravar. Sara? Bom, Sara, como eu te falei, não é a minha área, né? Eu não costumo ser muito objetiva nesses casos. A minha área é a arte, é uma outra pira, como o pessoal fala, outra brisa, né? Então, assim, as minhas observações, elas nunca são muito objetivas, mas eu estava conversando um dia desse, inclusive com o Leandro Fortes, que a impressão que eu tenho, e eu não sei se vale a pena traduzir isso, Alneta, mas a impressão que eu tenho é que Assange e outras pessoas, elas são feitas de uma matéria diferente da gente, né? Não parece ser feito do mesmo material. Porque são pessoas... É muito louco. E esse material é um idealismo? É um idealismo incondicional? É mais do que o idealismo, assim, são pessoas forjadas numa luta
e uma força, porque eu, por muito pouco, eu me ressinto e fico muito mal-humorada e fico chateada, enfim. E sabe, são pessoas meio que cercadas de uma certa luz e de uma certa doçura que me impressiona. É isso. E essas pessoas eu acho que conquistam outras pessoas como você, por exemplo, para lutar por elas, porque é estranho, uma coisa que eu não consigo explicar, assim. E o Assange, assim, as perspectivas para o Assange são terríveis, mas tem uma boa parte do mundo aí que está com ele. So, Nathan, I was talking to Sara, and she said, well, I am from the arts. I'm an artist. She's also a journalist, and I don't really have a very objective views on those things. But my take is that Lula, Assange, maybe Mandela, Mandela, they're people made from another, they're tailored differently. Because like we get annoyed by so little less, we give up on things in so little less, and here we are, we have people like him, Chelsea Manning, Snowden, willing to give it all, and to give it all for a long period, coherently, their freedom, their mental health, anything they have. And I was saying, Sarah, is this just pure idealism? And she said, I don't know, I just think there is something unexplainable about these people. I mean, you work very closely with them. What do you think? You probably met Chelsea Manning, right? Have you met them? Chelsea Manning, Snowden? Not Snowden, but I did meet Chelsea Manning, and I feel very similarly. I got into this when WikiLeaks made its releases in 2010. I thought, the person who did this took a great risk for us, for everyone in the world. And they did so knowing what could happen to them. Chelsea Manning knew that she was going to be arrested and imprisoned. Julian Assange has been saying all along that this is what's going to happen to him. And so I believe it's on us to repay that debt. And this is the only way I can do it, is to try to keep him free. And that's why I campaigned for so long for Chelsea Manning to finally get free. And I did finally get to meet her when she got out of prison. That was a great moment that I actually didn't think would ever come, but it was worth it anyway. So yeah, I really feel the same. They put everything on the line for us. It's the least we can do in return. Well, look, I didn't thought either that Lula would never leave jail. And I made a promise when he went to jail. I said, I'm going to let my hair grow. I used to have the hair really short. And, and then when he was free, I said, no, I don't want to. Well, and then I said, oh, no, you know what? I want him innocent. Free is not enough. And here we are today. I'm just interviewing Lula, and he's alive and well. Eu estou falando com ele, Sara, do que você comentou, e ele acha que também, que ele teve a oportunidade de conhecer a Chelsea Manning, ele foi abraçar a Chelsea Manning o dia que ela saiu da prisão, e ele nunca pensou que esse dia chegaria. E eu falei com ele que eu também não, que eu tinha o cabelo curto, Sara, aqui, ó, eu deixei crescer. O dia que o Lula entrou na prisão, eu falei, só corto quando ele sair. Aí ele saiu, eu achei pouco. Ah, não, eu quero a inocência, não quero só a liberdade, não. Aí agora eu estou esperando, na expectativa. Nathan, this is a personal curiosity that I have. Who is Chelsea Manning? Who is her? In your personal contact with her as a hero? I just need to say something you said. Ele falou o seguinte, que ele não entende também, Sara, de onde que esse povo tira essa garra, essa coragem. Ele acredita como você, é algo mais. E que ele acha que é o nosso trabalho repagar a coragem que a gente não tem através dessas pessoas. Eu acho que ele tem razão. But yeah, Nathan, I'm really curious to hear about who's Chelsea Manning as a person, and if you tell us a bit about your journey with her as a human being and as a hero. Sure, she's somebody who gets to live out her principles, gets to put her body where her mouth is, as it were. She gets to not just talk about the principles, but put her life on the line and take a big risk if it's going to pay off in this way. And so it's
somebody who's been incredibly inspiring to me since the first time I knew about her. She was somebody, and I just, as soon as I knew about these releases, I had to find out who did it and try to help them. So she's a courageous person and a fascinating person. She's had a whole new life since transitioning, and she's written about that a lot, and it's been really great to see her get to live out her principles in that way. And how is she doing now? Is she doing well? Can we be comfortable that she's in a good place, that she's financially secure, that she's healthy and ready to live her life as she should? Yeah, so she was, her prison sentence was commuted in 2017, and we thought, oh, great, she's free, that's the end of it. But in late 2019, actually, the government asked her to testify against WikiLeaks, and she, again, stood up for her principles, knowing that it would send her to jail, and it did. And so she spent about another year in prison or so, a lot of that in solitary confinement. And people need to know how just abusive solitary confinement is. It's extremely psychologically torturous, and she did try to kill herself again in prison. But with a lot of support around her, she got out of it, and the grand jury was finally closed, and so she's out of prison. But it was yet another opportunity for her to. She could have very easily testified quietly, and no one would ever know about it. But again, she had to stand up for her beliefs, and she refused. And is she doing well? And now she's doing well. She's out of prison. There have been huge fundraisers for her to get her back on her feet. There was incredible fines imposed on her, but still people rose up to pay those for her. So she's got a lot of support now. And can we feel comfortable that she has all the support she has, and that we should actually keep fighting for her as well, right? Because she might tell she's our hero, isn't she? Absolutely. As history has shown, it's never really over, but yeah, absolutely still worth fighting for. Eu perguntei para o Nathan sobre a Chelsea Manning, porque o Nathan seguiu a Chelsea Manning, foi parte da campanha de liberação da Chelsea Manning, e eu queria saber como ela é como pessoa, se hoje ela está bem. Ele conta que ela é uma pessoa de extrema coerência, como o Assange, e de extrema coragem, como poucas pessoas, que em 2017, depois de 7 anos presa, a sentença dela foi comutada, mas ela foi presa de novo em 2019 para ser forçada a depor contra o WikiLeaks, contra o Assange. Ela não aceitou, ela ficou mais 1 ano na prisão, com uma pena financeira de $1.000 por dia, e ela podia muito bem ter vindo aqui a Londres, ter sido testemunha contra o Assange. Ela não quis. Ela ficou firme e sofreu de novo em confinamento solitário, até que ela tentou o suicídio, e finalmente foi liberada. Eu lembro que quando ela saiu, tinha uma dívida de mais de $200 mil, e que as pessoas, em questão de horas, os Estados Unidos todo reuniu, o mundo inteiro, eu também contribuí, subiu, e a Chelsea Manning, não tinha, acho que até o Roger Waters falou, não, eu vou cuidar financeiramente da Chelsea. E então eu queria saber se hoje ela está bem. Ele falou que ela está bem e que ela está feliz, mas que o apoio dela continua sendo importante. Nathan, to wrap up, we're very honored to have you here, and I think it's very important for Brazil to see people fighting around the world for what is right, no matter what, no matter the outcome. And I want to ask our last question would be, why is it so important for people all around the world to fight for Julian? And your final consideration, what you want to leave as a message from Courage Foundation, how we can support Courage Foundation, and your final message to Brazil. Sure. I just want to say first, thank you for having me on. I really appreciate the chance to talk to a new audience I never would get to otherwise. So I really appreciate that. But yeah, there are support groups for Julian Assange and for Manning around the world, in countries all over the world, for a good reason. And that was because they took actions that affected the whole world. And the US now wants to, as I was explaining, to prosecute journalism in a way that
that puts all journalists at risk around the world. It wants to dictate what can and can't be said about the U.S. government, no matter where you are. But it doesn't matter just for journalists. It also matters for the rest of us. I mean, when we talk about journalism, we're really talking about us and our right to know what our government is doing and to get information. Without investigative journalists, without national security reporting that relies on leaks, we would just have government press releases. And so we would have no real idea what our governments are doing. We would have no idea the real picture, Iraq and Afghanistan wars, and what the U.S. was doing in embassies around the world. And so that's why we have so many different support groups, from Australia to Brazil to the United States to Ecuador, everywhere. And so just recently, Courage has started this U.S. project at AssangeDefense.org, and that's where I'm writing my daily reports from the trial. But it's also where, so we can put it over here in the sure, chat. and it's in my little name here too. And your Twitter, in case people want to follow you, or Courage Foundation, and where you can pop into the chat. Sure. I'll put all of those here. Yeah, go ahead. But yeah, so we just started this United States group to show that there is substantial support for Assange and for journalism and for the right to know here in the US. And so please do check out AssangeDefense.org, and you can find my reporting there, and I'll be reporting there for the rest of the month. Eu pedi para ele as palavras finais dele, mas eu tenho uma surpresa para ele também, que ele ainda não sabe. E ele falou que é uma causa que é importante as pessoas em todo mundo lutarem, e é por uma boa razão que as causas Assange e Chelsea Manning há grupos em todos os países, né? Se vocês forem ao Twitter e Facebook, vocês vão ver que é uma causa que comove o mundo realmente. E a gente precisa começar uma aqui no Brasil. Nós não podemos ser os últimos. E, inclusive, ele agora vai passar através da Sara os contatos do Twitter, que é @AssangeDefense, ou @Courage Foundation e @Defense Assange, que a Sara vai colocar aí pra gente. E I have a surprise for you, if you can bear with a moment with me. E eu queria agradecer a todos que mandaram superchats. Eu vi também superchats muito generosos, e as pessoas que participaram e se interessam pela causa. Sara, você quer ler mais alguma coisa enquanto eu vou pegar a surpresa do Nathan? Eita, é surpresa para mim também. Estou curiosa. Eu vou ler aqui rapidinho. Pessoal, aqui são os endereços virtuais, né? E o perfil Moshi deixou um superchat para a gente aqui, bastante generoso, a gente agradece demais. Falando, Free Assange, chegou o momento da justiça inglesa mostrar a sua civilidade. É o que a gente espera, né? O que a gente torce. Ah, a surpresa tá aí, acabei de ver. Pode continuar. Vou até me tirar. Juan! Hey, Nathan! Hey, how are you? So good to see you. How are you? Very good, very good. It was a good day for the defense again. It was excellent. Great defense questioning. Oh, it's so good to see you. Yeah, Wish I was there, but yeah. Great work you're doing. Also, you're live tweeting too, and your video reports have been really super helpful. So great stuff. Thanks. I mean, your live tweeting has been amazing. So we're just praising ourselves on live Brazilian television. Can we do more of that? Yeah, excellent. So where was the conversation heading? Can I contribute with anything? I think it's just friends saying hello, and now we're actually about to finish. Okay. You're just my final surprise. O Juan é um grande amigo do Nathan. Deixa eu pegar uma cadeira aqui. E eu queria que... Tem muito tempo que eles não se veem, então eu queria que eles se dessem um alô, né? Então, eu e o Juan estamos aqui para a gente editar o vídeo do Lula, para que esse vídeo saia na imprensa britânica, na imprensa do mundo inteiro, né? A jornada no México, na Argentina. Então, o Juan está aqui hoje para a gente fazer a edição do vídeo do Lula sobre o Assange e circular no mundo. Sara, Juan, agora dá licença. Dá licença? Ah, que
Que legal, Sara. A Alice Santos está falando que os ativistas se conhecem, se encontram. A Raquel Castro é que fala que esse horário aqui é o horário dos amigos, é um horário mais leve. E fico muito feliz que vocês vão fazer essa edição do vídeo do Lula. Eu ia até sugerir que o Nathan visse, porque realmente tem que circular no mundo todo. E aí eu já aproveito para agradecer a presença de todo mundo. Eu queria que você transmitisse aí um abraço virtual ao Nathan e agradeço muito as informações dele aqui para a gente, tá bom? Okay, so Nathan, we are delighted to have you here. Our audience, Sarah Boyce, wanted to send you a virtual hug, and we hope to see you soon. Abraço. Thank you so much, and thank you for translating. I know that's not easy. I really appreciate it. Obrigado. I didn't do it well, but it's fine. No, you were great. Até mais, gente. Até amanhã com vocês. Tchau, Sara. Bye-bye. Bye.